Olá, boa noite. Chegando para mais um Dane-se. Hoje, Dane-se Profissão Mulher, seguindo a nossa agenda em homenagem às mulheres nesse mês de março. E hoje o nosso tema é muito especial. Dizem que as mulheres têm uma capacidade de executar várias funções ao mesmo tempo. Mas segundo pesquisas, dizem que os homens também têm essa mesma capacidade. Só que existe uma diferença. As mulheres conseguem manter o foco mais do que os homens. Eu quero saber a opinião de vocês aí que já estão entrando. A Cláudia já entrou, um monte de gente entrou. Eu já vou acenar aqui para todo mundo e eu quero que vocês mandem a opinião de vocês. Será que as mulheres conseguem realmente terem essa habilidade de serem multifuncionais, de conseguirem exercer várias funções ao mesmo tempo, cuidar da casa, cuidar da profissão, cuidar da relação, dos amigos? Eu quero saber a sua opinião e, por favor, essa caixinha aqui, ó, aproveitem, mandem perguntas para Cláudia, que eu já vou chamar ela, mas antes da gente começar, mais uma vez, eu faço aquele apelo. Nós estamos chegando a 287 mil mortos no nosso país, então, por favor, fiquem em casa, não escutem o seu presidente, se preservem e usem máscara. E o meu carinho, o meu amor em consideração a todas as famílias, a todas as pessoas que perderam o grande amor da sua vida. Bom, vamos voltar para o nosso papo aqui de mulheres. Eu sempre falo que esse mês agora é nosso. Eu já vou convidar a Cláudia aqui, um monte de gente já entrou aqui. Eu quero ver se a caixa de perguntas veio para cá. Já vou. Eu tô achando que a minha imagem tá um pouquinho escura. Eu não sei por que isso está acontecendo. Parece que eu não entrei ainda. Olá, Olá, boa Cláudia. Tudo noite. bem? Tudo ótimo, querida. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu é que agradeço você ter aceitado esse meu Imagina. convite para participar do Dane-se nesse mês, que é um mês tão especial, e é uma honra imensa ter uma mulher como você, uma mulher que representa muitas mulheres, né? Muito obrigada. Eu falo o programa, né? Porque eu faço daqui o meu canal, a minha Sim. emissora, e eu abri o Dane-se falando sobre essas mulheres multifuncionais, né? E você é uma mulher assim. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco. Eu já falei algumas coisas, mas que você falasse um pouco de você, da sua profissão, para quem ainda não te conhece. Boa noite, Dani. Bom, meu nome é Cláudia Weidberger, eu sou empresária artística, gestora de carreiras, né, de artistas, apresentadores de televisão, palestrantes, chefes de cozinha, enfim, eu tenho um casting bastante variado de talentos, trabalho com isso há 30 anos, amo o que eu faço, é um dia a dia, eu digo que eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, estou super acostumada, óbvio que tem dias que a gente está um pouco mais exausta, mas eu gosto muito do que eu faço e quando a gente gosta do que a gente faz como trabalho profissionalmente, a gente é muito feliz, né? Eu sou produtora teatral também, produzi um espetáculo chamado Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, que é um espetáculo que Que conta uma vamos falar parte, já já dele também. conta uma parte da minha vida com meu ex-marido. Nós tínhamos 25 anos de diferença, ficamos casados durante 7 anos. Hoje em dia, 7 anos uma vida, né, para um casamento, para uma relação, as relações estão muito líquidas, digamos assim. Então foi uma experiência muito, muito interessante. Enfim, dessa experiência nasceu esse espetáculo, um livro. Em breve a gente vai ter uma série para o streaming. Então, assim, foram vários filhos que foram criados, gestados desse projeto inicial, né? Mas antes de você entrar nessa questão dos filhos e falar um pouco disso, eu queria começar apresentando a Cláudia lá do começo, porque como a gente está no mês das mulheres, a Cláudia veio de Petrópolis, com 18 anos, ficou órfã de mãe e não teve essa referência de mãe. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória aos 18 anos, de ficar sem essa referência de mãe. Isso te fortaleceu mais como mulher? Olha, eu sou filha única, meus pais eram separados. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Nós fomos morar com os meus avós maternos, tá?
A minha mãe não trabalhava, ela parou de trabalhar quando se casou. Então, eu tive a minha mãe durante 18 anos full time para mim. Tudo que eu sou hoje, com certeza, essa essência toda veio da criação que eu tive com a minha mãe. Eu dormia de conchinha com ela todas as noites. Então, assim, era uma relação muito próxima mesmo. Eu costumo brincar que, às vezes, eu tinha algum problema no colégio, sei lá, na primeira aula, no primeiro tempo, né? 7 horas da manhã. Eu voltava para casa para almoçar meio-dia. Na minha cabeça estava tudo certo, tudo resolvido. Eu chegava a casa, minha mãe falava assim: o que aconteceu? Entendeu? Era uma comunicação que a gente tinha, uma intimidade muito grande. Eu digo, óbvio que é muito chato você perder a sua mãe em qualquer época da sua vida, né? Nenhum filho pensa, um dia minha mãe vai morrer, apesar dessa ser a ordem natural das coisas. Eu até falava para minha mãe, eu quero morrer antes de você. E ela, Deus me livre, isso não vai acontecer nunca. Mas o fato é que minha mãe realmente se foi muito cedo. Ela faleceu aos 46 anos de idade, muito jovem ainda. Mas eu posso te falar o seguinte, eu digo para todo mundo, eu fui muito feliz. Eu tive uma mãe muito presente. Claro que tiveram grandes épocas da minha vida que eu senti mais a falta dela. Né? No nascimento dos meus filhos, eu queria muito ter compartilhado com ela essa minha alegria. Todas as grandes alegrias da minha vida, eu sinto muito não ter a minha mãe. Eu tive muita sorte que eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Não por necessidade familiar, mas para os meus luxos, sabe? E nesses anos que eu trabalhei, que minha mãe ainda foi viva, eu consegui presenteá-la diversas vezes. Isso me deu um pouquinho de aconchego também, sabe? Porque depois que eu me formei mulher e que realmente eu comecei a exercer uma profissão, eu não tinha mais a minha mãe para retribuir o tanto que ela me deu durante a vida. Mas, de uma certa forma, durante aquele início de adolescência, aquela adolescência, eu consegui. Eu tive a grande sorte, eu já queria vir para o Rio de Janeiro, mas o fato da eu e minha mãe sermos muito coladas era uma coisa que me impedia essa mudança. Quando ela faleceu, Dani, em 15 dias eu arrumei minhas coisas e vim sozinha para o Rio, sabe? Eu acho que foi assim uma decisão muito assertiva que eu tive. Eu creio que se eu ficasse muito tempo em Petrópolis ainda amadurecendo essa ideia, provavelmente eu poderia ter deixado bem mais para frente, o que não seria tão bom quanto foi para mim. Eu fiz a escolha de morar sozinha, apesar dos meus recursos na época serem muito escassos, né? Mas eu aluguei um quarto, fui morar em Ipanema, que era o bairro que a minha família toda morava. Então, de uma certa forma, eu não fui morar com a família, mas eu estava ali ao lado deles, me sentindo acolhida. Eu vim muito triste com a perda da minha mãe, mas, por outro lado, eu vim muito fortalecida com o meu futuro, com o que eu queria de futuro, entendeu? Então, eu acho que sim, essa perda me deu um sacode grande e me fez virar mulher de uma hora para outra mesmo. Deu uma força, né? Você começou essa carreira aqui no Rio como modelo, mas com 11 anos você disse que começou a trabalhar. Você trabalhava com o quê? Isso. Com 11 anos eu também comecei como modelo em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Tem uma fábrica de maiôs, Águia Catalina. Não faz só maiôs, mas faz também roupas de esporte. Hoje em dia eu nem sei qual é o ramo exatamente que eles atuam, mas na época eles eram muito conhecidos porque eram os maiôs das Miss Brasil. As Misses desfilavam nos concursos com aqueles maiôs. E eu comecei a desfilar para eles, fazer showroom, e depois comecei a desfilar para outras marcas, Company, Yes Brasil, enfim, marcas até petropolitanas. Em Petrópolis tem uma rua chamada Rua Teresa, que é uma rua de malharia muito famosa. Na época ela era uma potência, inclusive. Trabalhei muito como modelo, mas eu fui professora também, eu fui Relações Públicas da Associação de Lojistas da Rua Teresa, trabalhei também numa corretora de seguros. Enfim, eu tive uma experiência dos 11 aos 18 bastante ampla e intensa. Com 15 anos eu tive estafa, o médico me proibiu, eu tive que sair do balé e tive que deixar de trabalhar durante 6 meses, porque eu ia prestar vestibular. E eu tive uma pré-estafa, na verdade.
Imagino, super jovem, já começaram. Eu também comecei nova, com 14, 15 anos, eu já modelava também. Mas você sempre teve essa vontade de trabalhar na carreira artística? Porque aí você sai de modelo e você começa a fazer produção de elenco. Como é que foi essa transição? O que que te encantou nesse meio para fazer você virar produtora de elenco? Como é que foi esse caminho Foi, até lá? foi um caminho muito curioso, digamos assim. Quando eu vim para o Rio, eu precisava de alguma coisa certa, né? Um dinheiro certo, porque eu tinha que pagar o aluguel. Eu fui primeiro por um quarto, numa casa de uma moça que alugava quarto para mulheres. Enfim, éramos ela e mais 3 meninas, porque o apartamento tinha 4 quartos. E eu fui trabalhar na CIA. Eu era secretária executiva, secretária do gerente geral da CIA no Brasil. E eu trabalhava de segunda a sábado, mesmo trabalhando no administrativo, eu trabalhava aos sábados também. E eu tive uma carreira lá de 3 anos muito próspera, foi muito bacana. Eu era promovida a cada 6 meses, foi muito interessante. Mas eu não me encontrei ali, não era uma coisa que eu queria para a vida. E eu tinha feito vestibular aos 16 anos, minha mãe não deixou eu vir para o Rio de Janeiro cursar educação física. Eu fiquei em Petrópolis, eu já trabalhava e continuei fazendo cursinhos pré-vestibular para pensar em outra carreira que não fosse educação física e que eu pudesse cursar alguma universidade em Petrópolis. Quando eu venho para o Rio, eu começo a trabalhar muito e não faço nenhum vestibular. 3 anos depois de estar envolvida com a CIA, que foi assim uma escola maravilhosa, eu não estava feliz, realizada como profissional. Eu resolvi voltar a modelar para ser um período de transição até eu entrar numa universidade e realmente seguir uma carreira. Só que quando eu comecei a modelar, eu comecei a fazer algumas coisas como serviços de recepcionista para congressos, convenções, enfim. E eu conheci o Maguila, que era dono de uma agência de elenco uma afroagência. Só tinha negros na agência. Uhum. E eu fui trabalhar como assistente dele. Então, ali eu comecei a aprender a ser produtora de elenco. E ele levava só modelos para as linhas de show da Globo. Turma do Didi, Dores para Maiores, Programa Legal, TV Pirata, enfim, essa linha de shows. E eu fui conhecendo muita gente, fui fazendo muita relação, me tornei produtora de elenco de publicidade. Sendo produtora de elenco de publicidade, eu comecei a contratar muitos artistas globais e eles começaram a gostar muito de negociar comigo, de fazer um trabalho comigo, de desenvolver esse trabalho comigo, como eu conduzia. E foi assim que eu virei gestora de carreiras. Aham. E que é um sucesso até hoje. Falando nessa questão da gestão, ao longo da sua vida você teve 3 casamentos sólidos e longos, e esses 3 casamentos você teve 3 parcerias também, não é? Porque o seu primeiro marido era ator, então você tinha essa questão da parceria. Sim. O segundo virou seu sócio, e o seu terceiro marido, vocês acabaram gerando um filho, um produto que foi o espetáculo e o livro. Você acha que funciona bem essa parceria amorosa e profissional? É difícil, é muito difícil. Eu também acho. É muito difícil. Casamento não é uma coisa fácil e sociedade também não. Então, quando você junta os dois, fica bem complicado. Eu posso te dizer que nesse quesito, o que foi mais tranquilo foi o meu primeiro marido, o Júlio. Por quê? Porque ele era ator, ele é ator, hoje em dia está em Gênesis, faz o personagem Terá. E ele é ator, já era ator, um ator bem conhecido, é de uma família de grandes artistas, enfim. Ele é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo, foi uma grande força também na minha carreira, porque quando eu dizia que era casada com ele, todo mundo ficava muito feliz, porque o Júlio é uma pessoa muito querida no meio. Ele tem hoje 60 e muitos anos e todo mundo chama ainda como Julinho, enfim. As pessoas gostam muito dele. Mas na época eu fazia produção de elenco, eu não fazia gestão da carreira dele. Então, o meu envolvimento com ele profissional era muito superficial, entendeu? Claro que a gente trocava muita coisa, mas eu não era gestora da carreira dele, a gente não tinha uma sociedade na empresa, entendeu? Então, no quesito negócios, era mais tranquilo. O Fábio, quando eu me casei com ele, ele trabalhava na inteligência de marketing da Coca-Cola.
E a gente ficou 4 anos casados sem ter envolvimento profissional. Um dia, voltando de férias, do nada, no aeroporto de Floripa, ele fez assim: tô pensando em largar tudo e ser seu sócio. Oh, pelo amor de Deus, não faz essa loucura. Ele, por quê? É tão interessante o que você faz, eu tenho vontade de aprender, eu acho que vai ser bacana, eu posso somar forças. Falei, Fábio, se der errado no trabalho, vai acabar nosso casamento. Se o nosso casamento der errado, vai acabar a nossa sociedade. Eu não sei se é uma boa. Enfim, conversamos muito, muito, muito. Mas realmente foi muito bom tê-lo como sócio durante 6 anos. Ele agregou muito valor ao meu negócio. Exatamente por isso, ele veio de inteligência de marketing. Então, realmente, ele enxergava como eu enxergo os talentos como produtos, né? Artistas são produtos, que como qualquer produto precisa estar nas prateleiras, precisa ser tangível, né? Os contratantes precisam saber onde acha, né? Tem que ser um desejo de consumo. Então, ele agregou muito valor, ele é um cara muito focado, 100% focado. Então, foi uma parceria muito bacana, mas realmente, quando o casamento se desgastou, e se desgastou também pelo tipo de relacionamento intenso, profissional, nós continuamos ainda 1 ano e meio sócios, mas depois a gente achou melhor abrir a sociedade e cada um seguir com uma parcela dos talentos que tinham dentro do escritório. Enfim, ele foi morar em São Paulo, mas somos amigos até hoje, temos uma relação super bacana. Ele precisa de alguma coisa, manda no WhatsApp, eu também. Ele já casou de novo, tem 3 filhas, está tudo maravilhoso, tudo certo. Fomos felizes, muito felizes durante 10 anos. E com o Yuri, mas ele já veio ator funcionou e eu super virei bem, né? empresária. E foram parcerias amorosas de trabalho que funcionaram, que foram duradouras. Então, assim, tem como conseguir levar. Agora, uma outra questão que está em voga hoje é a questão do home office, mas é uma coisa que você já faz há muito tempo, né? Sim. Você, quando começou, você também já trabalhava em casa. Então, assim, qual é a dica que você dá para as mulheres conseguirem manter esse foco? Porque é difícil, ainda mais com criança pequena, e você passou por essa experiência. Então, assim, essa sua vivência nesse lugar, eu acho que serve também como ajuda para as mulheres que estão em casa e precisam trabalhar. Você sabe que semana passada eu entrevistei 2 mulheres e uma de uma instituição, e uma coisa que eu não tinha parado para pensar é que com o lockdown as creches estão fechadas e muitas mães não têm onde deixar seus filhos. Sim. E elas precisam trabalhar, e é uma situação muito complicada, né? Para quem precisa ir para a rua e tanto para quem precisa ficar em casa. Mas qual é a dica que você dá para quem está em casa e precisa trabalhar com criança pequena? Eu tive muita sorte, eu fui muito privilegiada. Quando meus filhos eram pequenos, desde que eu voltei da maternidade, eu sempre tive babá. Eu tive babá durante muitos anos, porque eu não parei de trabalhar. Eu trabalhei, inclusive, na maternidade. Meus filhos nasceram na Clínica São Vicente, que na época era a maternidade mais famosa, mais bacanuda que tinha aqui no Rio. E era muito engraçado que as meninas da recepção falavam para o Júlio: nossa, eu nunca vi alguém receber tanto motoboy na maternidade, porque na época não tinha internet, não tinha nada disso, então a gente trabalhava com material físico, fotos, vídeos, tudo físico, né? Então era muito curioso. Tá um pouquinho mudo. Pausada. Eu tive a sorte de poder ter uma estrutura financeira e uma estrutura de equipe que me facilitou muito, tá? Mas ainda assim, quando meus filhos eram pequenos, eu senti necessidade de sair do home office. Tive durante muito tempo escritório em outro local para poder me concentrar melhor. Só que hoje em dia, é o que você falou, não tem jeito. As mulheres estão em casa, as creches estão fechadas e a maioria das pessoas não tem condição de ter alguém ajudando. Eu, se na época não tivesse condições de pagar uma babá, eu estava lascada, porque eu não tinha mais mãe e a minha sogra já era bisavó, ela não tinha a menor condição de se dedicar a essa função. Então, eu acho o seguinte, as creches estão fechadas, mas provavelmente elas têm alguém que possa ajudar. Um marido que também está trabalhando em home office, e hoje os maridos já colaboram muito mais do que antigamente, do que na minha época. Não que o Júlio não colaborasse, ele sempre colaborou, mas na minha época
eu tenho 54 anos, né? Eu tive filhos com 30 anos. Você falava assim, eu acabei de falar, o marido colabora, não colabora. Gente, o filho é dos dois, né? Tem que ser dividida, a tarefa tem que ser dividida. Sim. Hoje melhorou muito, mas até hoje tem muita gente que tem dificuldade. É preciso ajuda, não tem como. Sozinha é impossível uma mulher dar conta de cuidar de filhos pequenos, cuidar da casa e se dedicar 8 horas de trabalho. É impossível. Eu não consigo imaginar uma mulher com filhos pequenos consegue ter uma dedicação de uma diária de 8 horas focada em home office. É impossível. É completamente impossível, porque você tem demandas muito grandes. Você tem que alimentar aquela criança, né? Você tem que cuidar. A criança pequena não vai sequer ao banheiro sozinha. Então, é muito difícil. Então, eu diria que, se não tem jeito e você está sozinho e precisa fazer dessa maneira, você tem que aproveitar os horários que a criança está dormindo e que ela está distraída brincando. A mãe normalmente conhece o horário, como o filho funciona, né? Eu estou dizendo em dias calmos, em dias tranquilos. Então, acorda mais cedo, trabalha desde muito cedo, antes da criança acordar, trabalha à noite, depois que a criança dormiu, e durante o dia vai achando espaços onde a criança assiste um pouquinho de televisão e você consegue dar uma focada. Mas é uma tarefa muito difícil, muito delicada. Eu vou te ser sincera, eu não gostaria de ser mãe de meninos pequenos nesse momento, não, porque é muito complicado. Eu imagino que seja. Minha entrevistada semana que vem, que já é uma parceira minha, a Dani Petrucci, que é a bruxa, que está sempre participando aqui. Ela até me comentou, Dani, tá difícil porque eu estou em lockdown, e minha mãe não pode vir ficar com meu filho. Será que a gente pode então fazer na sexta? Eu sempre faço quinta ou sexta. Eu falei, ótimo, porque quinta meu marido dá aula online, e aí o meu filho, vai que ele não dorme cedo, e aí ele tá acordado, eu não consigo fazer a live. Então, assim, tá complicado, principalmente para as mulheres, porque acaba que sobra essa função de cuidar muito mais para as mulheres do que para os homens, né? Óbvio, alguns homens conseguem compartilhar isso, mas outros não conseguem. Você acha, aí voltando àquela primeira pergunta que eu fiz lá, você acha que a mulher consegue manter mais o foco? Foi o que eu falei, a multifunção não é multifunção, os homens também têm essa capacidade, mas as mulheres têm a capacidade de manter mais o foco realmente do que os homens? Eu acredito que sim, não só fisiologicamente falando, mas por uma questão cultural. A gente, desde cedo, foi acostumada com várias tarefas ao mesmo tempo. A mulher precisa, desde sempre, precisou marcar o espaço dela, dizer para que veio, se fazer respeitar. E, para isso, ela precisa realmente ser uma multifunção, sabe? Então, por conta dessa cultura, desse desenvolvimento, eu acredito sim que a mulher, atualmente, consiga ter muito mais foco em multifunções do que um homem. E você é um exemplo disso, né? Depois de já estar, né, como gerenciando a carreira de vários artistas, cuidando de vários artistas, que eu acho que tem um pouco a ver esse negócio do cuidado com a canceriana também, né? Canceriano cuida, então com certeza a Cláudia deve cuidar muito bem dos seus artistas. Eu falo que eu sou canceriana e a gente não pode ver uma pessoa precisando que a gente quer cuidar, não é? Com certeza. E aí você resolve cuidar mais da sua relação e se aventura com produção de teatro. Como é que é isso na sua vida? O que te motivou a produzir teatro? Isso foi uma mudança muito drástica na minha vida. Eu já tinha sido convidada por vários artistas para fazer produção teatral. Eu fui empresária do Leandro Hassum durante muitos anos. Fui eu que dei a ideia dele escrever o Lente de Aumento. Ele queria que eu produzisse, mas eu não quis produzir na época. A Alexandra Richter é minha agenciada também há muitos anos. Quando ela captou para a história de nós dois, ela veio com dinheiro, falou, tá aqui o dinheiro, vamos produzir. Não quero, não tenho interesse em produção teatral. Porque, conforme eu te falei, eu já trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, e eu entendia que a produção teatral ia me demandar de um tempo que eu não tinha como entregar, sabe? Mas nada como o coração, né? O coração de uma canceriana. Quando eu me casei com o Yuri tinha 21 anos, era realmente jovem. E até... Qual a diferença de idade de vocês na época? 25 anos. Nossa.
É uma vida, né? É uma vida. E aí eu precisava colocar ele num lugar de maior visibilidade, né? A gente tem aí um histórico no meio artístico visível, Paulo Gustavo, Heloísa Périssé, a própria Alexandra Richter, Leandro Hassum, Mônica Martelli, todos se produziram no teatro e aí ficaram conhecidos e a televisão teve vontade de tê-los, né, na sua programação. Então, eu quis fazer esse mesmo caminho com o Yuri. E a gente começou a procurar alguma coisa para fazer e aconteceu uma situação na nossa vida que fez com que esse texto aparecesse, que a gente tivesse vontade de falar sobre a nossa relação, sobre as dificuldades de um casal com diferença de idade, sobre preconceito, sobre ter coragem, né? E foi muito grata esse retorno do nosso projeto, porque a gente tinha certeza que a gente não falaria só para casais, a gente falaria de amor, mas de coragem, de preconceito amplamente, né? A coragem de mudar de uma cidade, a coragem de mudar de profissão, a coragem de ser feliz, não deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Então, assim, foi muito, 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 muito bacana. E não tinha como eu contar a minha história se não fosse produzindo, né? Realmente, aí o teatro me absorveu de uma maneira enlouquecida. Essa dificuldade que você passou, não na relação em si, mas a dificuldade diante da sociedade, foi algo que realmente motivou a chegar nesse espetáculo? Na verdade, o que aconteceu? Como é que a gente chegou nesse espetáculo? A gente sofria preconceitos diariamente, mas de uma forma que eu diria sutil, pelo menos chegava aos nossos corações de uma forma sutil, tá? Não impactava tanto. Era uma vizinha que sempre insistia em falar: vi seu filho hoje. Falava para ele: sua mãe subiu no elevador agora. Enfim, e ela sabia que nós éramos casados, a gente já tinha dito isso 2, 3 vezes. Enfim, vários olhares, né, na rua. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Aqui no Rio de Janeiro, no Baixo Leblon, no Baixo Gávea, perdão, é um lugar assim, que se junta, muitos artistas, né, frequentam. Sim. É perto do shopping da Gávea, então as pessoas saem do teatro, vão tomar um chopp, vão jantar, fazer alguma coisa. Então, é um reduto de artistas, é um reduto de jovens, é um lugar muito descolado, que vale tudo. E a gente sempre frequentou. Opa! E a gente foi sozinho jantar. Então, virou meio que um jantarzinho romântico. E nesse dia, nesse restaurante que é tão aberto a tudo, um garçom foi muito preconceituoso com a gente. Eu brinco que naquele dia, graças a Deus, o Yuri ia pagar a conta. Porque a gente sempre dividia, normal, casais hoje em dia, né, dividem as contas normalmente. Mas naquele dia ele tinha me convidado, era alguma coisa específica que ele falou: hoje o jantar é por minha conta. E depois que acabamos de jantar e resolvemos ir embora, ele chamou o garçom, pediu a conta. Ficava fazendo aquele sinalzinho, né? A conta, por favor. O garçom veio, trouxe a conta, me entregou. Ele pegou a conta, olhou, entregou o cartão de débito para o garçom. O garçom colocou na máquina e perguntou: débito ou crédito, senhora? Ele pegou a maquininha e falou: débito, querido, obrigado. Digitou a senha dele, devolveu para o garçom tirou o papelzinho e entregou para mim. Muito obrigada, boa noite. Né? Ele estava ali dizendo, reafirmando o tempo inteiro que tinha alguma coisa no olhar dele errado. Errado, né? Aquilo impactou a gente de uma maneira muito cruel. A gente voltou bem chocado para casa. Bem chocado. Na época, o Yuri estava escrevendo stand-up. Ele estava se testando no stand-up. E aí a gente resolveu escrever um sketch para stand-up. E ele ficou trabalhando naquele sketch. E, sei lá, trabalhou alguns dias. Até que a gente achou que estava bom e mostramos para o Hugo, meu filho mais velho. E o Hugo falou: vocês estão loucos. E a gente tinha gostado muito do resultado daquela sketch, sabe? Aí ele falou: não, vocês têm que fazer uma peça. A história de vocês é uma peça. Vocês têm que contar a história de vocês para os outros.
Aí caiu a ficha, eu falei, não, então vamos fazer, mas já que é para fazer, vamos fazer uma peça, vamos escrever um livro, isso tem que virar uma série, eu vou produzir, agora arregaça a manga, vamos escrever isso e vamos embora. E foi assim. E foi o maior sucesso, né? Com a direção do Jorge Pajala, enfim, com o elenco com a... Ai, meu Paula Deus, agora sumiu o Bulamar, nome dela. Paula Paula Bulamar, Bularmar. Vitor Tirrez, Foi, o foi um apresentador. Foi um super sucesso o espetáculo, mas você teria coragem de encarar outra produção Com de certeza. teatro? Meu, Gostou? meu livro já está virando um espetáculo teatral e eu vou produzir, obviamente, o meu novo livro, né? Vamos chegar no livro. E aí você chega no meio de uma pandemia, não é? E a gente está completamente, principalmente o pessoal do meio artístico, a gente está muito parado, as produções estão muito devagar, quer dizer, teatro, o espetáculo esquece, que não tem como, está nesse volta e para, volta um pouco e para. Então a gente já se conscientizou que realmente não dá nesse momento, só de forma online. E as grandes produções, até de cinema, enfim, de televisão, também estão paradas, são coisas muito pontuais. E aí, como é que a Cláudia faz? Ela se reinventa nessa quarentena e aí vira apresentadora, né? Vira o lado da câmera e passa para frente, começa a comandar as suas lives, cria um instituto, escreve um livro e abre uma editora. Como é que dá para fazer isso tudo, mulher? Me conta aqui. E uma escola de escrita para novos autores. Ainda tem escola. Conta pra gente isso. Há um ano atrás, nós fomos realmente surpreendidos por essa pandemia, né? A gente costuma achar que está livre de qualquer mal, apesar de ter ouvido já falar bastante da Covid lá fora. A gente achava que aqui não ia ser nada demais, até que ela chegando para valer com toda a força e nos trancafiou dentro de casa de uma hora para outra. Eu tive a sorte de conseguir me acalmar, me tranquilizar. Tirei os primeiros 15 dias dessa reclusão, né, dessa pandemia, para botar literalmente a casa em ordem. Então, eu fiz uma faxina daquelas que a gente costuma fazer no final do ano, que tira tudo dos armários, né? Sempre acha um monte de coisa que dá para separar para doação. Enfim, eu fiz essa grande faxina dentro de casa e fiz uma faxina na minha cabeça também para tentar entender que passos eu poderia dar. Comecei a estudar muito o mercado digital, né? Marketing digital, enfim, para onde as coisas estavam caminhando. Me dediquei bastante para isso e montei o Instituto Agora É de cursos online. E por conta do Instituto, eu comecei a fazer as lives para poder começar a divulgar o Instituto, e as lives tomaram uma proporção completamente diferente. Eu tive vários convites para ser apresentadora de programas no YouTube, enfim, mas eu acabei precisando focar nos meus negócios, não pegar mais alguma coisa. Até porque eu tinha que reestruturar a vida de todos os meus talentos também, né? Então, foi muito bom ter começado a estudar, me dedicar, criar um instituto, começar as lives. Hoje em dia, assim, eu me encontrei, Na verdade, assim, é muito curioso, porque muita gente não sabe, mas eu tinha chamado o Yuri para ser meu sócio no Instituto Agora É. A gente já estava separado há um tempo e tal, mas eu tinha convidado ele para ser meu sócio. Porque tanto ele quanto o Fábio já falavam para mim há muito tempo que eu deveria dar cursos, enfim, fazer coisas que eu sempre disse, não quero, não quero, não quero. Então, eu achei que era bacana convidar o Yuri. A gente começou a trabalhar nesse projeto algumas semanas juntos, mas acabou a nossa ideia do que a gente queria para o Instituto e tudo, começou a divergir muito. E a gente achou melhor abrir a sociedade e eu segui sozinha na minha ideia. Só que quando a gente achou melhor abrir a sociedade, já estavam previstas 6 lives.
Uhum. E eu estava muito tranquila, porque eu ia comandar as lives junto do Yuri, que é ator, que é apresentador. Enfim, eu ia estar ali muito mais como sócia do negócio do que estar realmente à frente das lives. E graças a Deus eu tive coragem, não desmarquei, porque tinham amigos meus que falavam assim: desmarca, se você não quer fazer, não faz. Não, eu não vou desmarcar, eu vou fazer, eu me comprometi, eu vou fazer. E fiz, e a coisa foi. Canceriano cumpre a palavra. Exatamente. E era muito engraçado que eu tenho um grande amigo que estava muito ao meu lado nessa época, ele falava: imagina, Cláudia, você já anunciou a live, mas não faz, ninguém vai nem lembrar, as pessoas esquecem. Eu, não, eu vou fazer. E graças a Deus eu fiz, deu tudo certo, né? Então, o primeiro passo para começar tudo isso foi o Instituto Agora É, né? E logo em seguida, eu tinha já uma editora amiga minha que tinha me pedido já há muito tempo para eu fazer um livro, uma biografia minha. E quando nós lançamos o Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, ela falou: Cláudia, agora não tem por que você negar. Você já tem um livro que já conta uma parte da sua vida. Agora você pode contar o resto, não tem problema. Porque o que eu não gostava, o que eu não queria era aparecer muito, porque eu sou gestora de carreiras, eu tenho que fazer os meus talentos aparecer, entendeu? Eles é que tem que estar na vitrine. Então eu sempre tive muito cuidado, muita reserva com isso, muito cuidado mesmo. Mas enfim, acabou que essa virada deu certo. E aí eu resolvi escrever o livro durante a pandemia, entendeu? E quando eu procurei o editor que lançou o livro do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste, ele me falou: Cláudia, abre uma editora. Por que você vai lançar por outra editora? Abre a sua. Eu, gente, como é fácil, não é fácil. Convidei ele para ser meu sócio, deu muito certo, graças a Deus. Montamos a editora, lançamos um livro antes do meu, que é o 100 Crônicas de Pandemia, do Robson Agra. Lancei o meu livro, já tem mais 5 títulos para lançar, estão aí no forno sendo escritos. A coisa está indo super bem. Por conta da editora, eu fui abrindo também leques. Eu tinha sido entrevistada na época do Vou Deixar pelo Fábio Redgen. Ele foi meu parceiro também no meu livro. E juntos montamos a escola Viver de Escrita. Uhum. Engraçado você falar isso, assim, cada um teve um tempo, né? A gente até conversou lá atrás, no começo da pandemia, porque eu vinha num projeto do ISS, que é o Deu Merda. Eu estava montando um teaser e via dificuldade até de se montar um teaser no começo da pandemia. E aí eu parei, respirei e falei: bom, não dá para fazer muita coisa, então eu vou começar a fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Eu trabalhei mais de 7 anos como apresentadora na TV aberta. Bom, então vou usar isso, vou usar o meu tempo para isso, me dedicar um pouco a isso e também, de alguma forma, ajudar as pessoas também que estão em casa, levando informação, porque é o nosso trabalho como comunicador e você tem feito isso muito bem. E tem levado muita alegria, tem levado tem gente incrível durante as suas lives, bate-papos incríveis, a conversa flui, é maravilhoso, eu adoro assistir você. Que bom. Mas voltando um pouco para essa questão da pandemia ainda, você acha que, e aí eu li no seu livro, eu não quero adiantar, mas você acha que a pandemia foi um fator para você se encontrar e falar assim: bom, o casamento não está dando certo, você e seu marido, esse foi o momento que vocês tiveram esse tempo de refletir e chegar à conclusão de se separarem, ou você acha que a pandemia ativou isso mais rápido, ou era um processo que já vinha já de algum tempo? A gente, na verdade, tinha separado final de julho de 2019. Só que a gente entrou naquele processo que muitos casais entram. Você se separa, mas continua se relacionando, né? Então, a gente saía 2, 3 vezes por semana. A gente até se encontrava muito mais, mas assim, a gente namorava, né? 2, 3 vezes por semana. Mas é sempre um processo muito dolorido, né? Porque depois que você se separa, dificilmente você consegue reestruturar aquela relação. Então, a gente estava meio num sofrimento. Era bom estar junto, mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que não estava fazendo a coisa certa. E a pandemia, sim, ajudou a gente a realmente se separar. Eu fiquei completamente isolada
No início ele não ficou, ele tinha um outro tipo de protocolo, mas eu fiquei completamente isolada dentro de casa durante muito, muito tempo mesmo. E a pandemia realmente ajudou a gente a romper esses laços completamente, entendeu? Então, assim, nesse sentido foi. Mas para qualquer outro tipo de relacionamento, eu ouso dizer que a pandemia meio que, no meu ponto de vista, é 8 ou 80. Ou as pessoas realmente se aproximaram, se reencontraram, refizeram a relação, ou realmente se esgotaram de vez. Porque é um convívio muito grande, né? Muito difícil. Não é simplesmente você estar no Big Brother dentro de uma casa. É você estar dentro de um Big Brother, dentro da sua casa, com problemas financeiros, profissionais, né? Assim, a maior parte, sei lá, 50% da população sentiu economicamente essa pandemia de uma forma muito cruel, né? Todo mundo muito preocupado, é uma doença, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, eu acho que a pandemia, ela realmente ou uniu muito ou separou os casais e os parceiros. Eu sempre digo que foi um momento da gente parar para olhar para dentro, né? Eu, por exemplo, descobri que eu estava sendo trouxa, então olhei para dentro e falei, não, não quero mais ser trouxa, gente. Esse papel de trouxa, eu não quero, vou deixar para Carla Dias, já que você falou de Big Brother. Não tem como não falar, tadinho. Eu deixo esse papel para ela lá, eu não quero mais esse papel para mim. Acho que foi um momento realmente da gente se descobrir e potencializar. E aí, nesse momento, você descobre e você lança esse livro, que é uma delícia, gente, que eu li. Que é a história da Cláudia, que é gostoso de ler, um livro que você vai se envolvendo e você vai querendo ler. E o legal é que ela fez de uma forma tão fácil a leitura, que vai dividindo em capítulos, né? A sua vida em capítulos, e aí você vai lendo, fica tão gostoso, tão... Você lê durante um café, isso que eu postei hoje. Você lê tomando um bom café e você pronto, lê, se delicia com esse livro que tá uma delícia. E aí, tem vontade já tem outro livro no forno, já esperando para lançar? Já tem um livro no forno, mas eu estou começando a escrever. A ideia já está toda concebida, né? Já tenho a ideia, mas eu estou começando agora a escrever. Vou fazer com um pouquinho mais de tranquilidade do que eu fiz esse. Não que eu tenha feito esse agitada, mas eu quis fazer ele a tempo de lançar para o Natal. Então, assim, eu tive um prazo, tive poucos meses para poder escrever, né? Mandar para revisão, fazer capa, enfim, aquele processo todo que a gente sabe. Esse outro livro eu quero fazer, deixar ir escrevendo sem desespero, sem data marcada para lançar, sabe? Com calma, não é? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a caixa de perguntas aqui, porque tinha umas perguntas para você. E aí eu vou começar com essa daqui, que na verdade não é nenhuma pergunta, é um elogio, que ela diz, Cláudia, continue sendo sempre essa pessoa gentil e admirável com todos os seus fãs. Ai, que lindo, muito obrigada. Não apareceu o nome dela. É Ana Paula Crispim, eu acho. Legal. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Você chegou a cogitar a possibilidade de adaptar a sua peça para online nesse período? Não cheguei, porque assim, o espetáculo, eu não acredito que todos os espetáculos são possíveis de serem adaptados para o online, sabe? O espetáculo ele tem uma produção um pouquinho complicada, não é fácil, não dá para fazer, realmente tem que ser no teatro, sabe? Ele é de uma experiência muito teatral. E ele tem uma movimentação de cena que eu acho que ele perde muito se fizer no online. Quem assistiu o espetáculo vai entender o que eu estou falando, entendeu? Assim, ele realmente é um espetáculo que ele precisa estar ao vivo em um teatro ou até mesmo em praça pública, mas ele precisa estar ao vivo para ele ter realmente a entrega que a gente fez na concepção do Jorge Farjala, obviamente. Eu também. Eu acredito que alguns espetáculos realmente, de fato, não funcionam. Por mais que você leve ele para o ambiente do espetáculo, do teatro em si, com câmeras, eu acho que tem espetáculo que não funciona, não tem como. Tem outra pergunta aqui.
Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ela é a coisa mais linda. Uma afirmação, ela é a coisa mais linda. Também acho. Adoro, obrigada. Foi da. Bom, não dá para ver. Diego, qual foi a pergunta do início de carreira que contribuiu para ela chegar onde está atualmente? Não Não entendi. entendi. Não entendi. Eu acho que Eu acho na hora que a pessoa digitou. que a pergunta é o que contribuiu no início da sua carreira para você chegar onde você chegou hoje. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Onde para ela chegar onde está hoje. Na verdade, o que, que acontece? O meu negócio, né, a minha área de atuação, demanda de você ter um super network. Você precisa realmente conhecer muita gente, né, para poder ter acesso ao que você precisa, vender seus talentos, enfim. Opa. Para vocês, com a produção de elenco, eu estava sempre dentro da TV, eu sempre estava circulando, né, em ambientes de gravação, de campanhas publicitárias. Então, eu fui aprendendo mesmo no dia a dia como as coisas se davam. E eu sempre, imagina, eu sou canceriana, adoro falar, adoro conversar. Então, eu fui criando muitos grandes relacionamentos. Então, eu acho que isso realmente me ajudou bastante. Canceriana tem uma facilidade de criar amigos de infância. Olha, que é assim, ó. Quando você vê, a pessoa já está sua melhor amiga e você não sabe nem como, e você já está apaixonada. Best friend rapidinho. É verdade. É mal, não, é bem de cancerianos, né? Voltando um pouco para essa questão da carreira artística, o Diego está online, eu vou pedir para ele refazer essa pergunta, não sei se era bem isso. Como é que está hoje para o seu casting? A questão de trabalho, qual é a perspectiva de futuro? Como é que está para você e para o seu casting? As coisas começaram a caminhar um pouquinho no final do ano passado, agora está dando uma parada, né? Porque a gente está numa onda muito crescente. Então, hoje a gente está num momento muito ruim, mas as séries e os longas começaram a ser produzidos no final do ano passado, as novelas voltaram a ser gravadas, todo mundo 100% dentro dos protocolos de segurança. É uma realidade completamente diferente. Eu só fui um dia para o set de filmagem, mas é muito louco, entendeu? Assim, quem não está contracenando está literalmente vestido dos pés à cabeça, você está protegido 100%, só os olhinhos de fora e as mãozinhas, tudo separadinho, né? Não tem mais aquelas mesas de catering que tinha, que todo mundo ia lanchar, almoçar junto, todo em embalagem separada, as maquiagens, tudo com muitos cuidados. As coisas estão muito diferentes, mas como a gente ficou muito tempo sem poder exercer a profissão, apesar de toda a dificuldade, todos esses cuidados necessários, está todo mundo muito feliz de poder começar novamente, né, a gravar, a produzir alguma coisa. A gente tem um percentual ainda muito pequeno de produção, né, mesmo antes desse momento que a gente está vivendo agora, dessa onda subindo, mas a gente ainda assim estava com um momento pequeno de produção. Muitas pessoas se reinventaram, vieram, né, para as redes sociais, para a internet, montaram canais do YouTube, trabalham efetivamente nos seus Instagrams, TikToks, enfim. Vai se abrindo um outro caminho também, né? Mas eu ouso te dizer que para a classe artística como um todo, não tá fácil a pandemia, não tá fácil. Bastante dureza e você vê pessoas muito desestabilizadas. Não é uma questão só de gente que tem grana, não tem, assim, você vê pessoas de renome que realmente secaram as suas reservas, né? É um momento muito, 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 muito delicado e a gente tem que pensar muito bem como vai ser daqui para frente, porque provavelmente hoje mesmo o prefeito do Rio de Janeiro já falou em lockdown novamente e eu, infelizmente, apesar de achar muito triste por muitas pessoas que precisam realmente sair para trabalhar,
mas Cláudia, hoje não vejo uma outra solução. Eu acho que é preciso, sim, um novo lockdown para a gente tentar conter um pouco essa propagação da pandemia, da doença, né? Sim, é verdade. E é bom frisar uma coisa que você falou. Eu tenho participado de alguns sets e realmente a gente tem um cuidado assim absurdo. A gente, logo no começo da pandemia, a gente vai fazer uma entrevista até com a Regina Casella. Nossa, isso tudo parece um astronauta, tira a foto deles. Então, assim, a gente tem um super cuidado, ainda mais quando envolve um elenco que tem um pouco mais de idade. Então, a gente tá tendo esse protocolo ao máximo, exame sempre. Então, às vezes, o pessoal olha foto, não sei o quê, o pessoal está de máscara, só quem está sem máscara realmente é o elenco principal, ou quem está gravando, ou quem está filmando, quem está no set. Mesmo assim, às vezes está com aquele transparentezinho para não borrar tanto a Sim. maquiagem, mas tem uma proteção, tem um face shield. Então, assim, a gente tem o máximo de cuidados e tem tido pouquíssimos casos de Covid dentro do set. Assim. Eu tenho estado em alguns sets e eu tenho visto pouquíssimos casos, é um ou outro, mas é muito raro quando já está afastado, ainda bem. Mas mesmo assim, é pouco. O que você acha que falta de incentivo para melhorar a condição dos artistas? Você que trabalha diretamente com os artistas, acha que o governo poderia criar alguma linha a mais de incentivo? Sim, com certeza. A Lei Aldir Blanc foi muito boa, né? Assim, salvou bastante gente, mas é preciso mais linhas de incentivo, com certeza. Tem muita gente precisando trabalhar, fazer alguma coisa, e é o governo que tem que arcar com isso nesse momento, não tem jeito. Não tem como, é realmente um dever do governo. É necessário que tenham mais linhas de incentivo, sim, com certeza. É verdade, tá bem difícil para todos nós. Cláudia, eu tô amando esse papo aqui. Se deixar, a gente vai falar. A gente já está aqui, ó, já 10 para as 9, já está 50 minutos aqui falando bem. Eu amei esse papo. A gente vai aguardar. Quem quiser comprar seu livro, como é que faz? Compra online? Eu tenho alguns livros ainda comigo, então se alguém quiser o livro autografado, tem que comprar comigo, não tem jeito, eu posso despachar para qualquer lugar do Brasil. É só me procurar pelo direct do Instagram, que eu respondo. Tem também meu telefone, no meu contato do Instagram, pode me mandar um WhatsApp. E está à venda na Amazon, no Submarino, na Americanas e no site da Um Livro. Uhum. E as suas lives é quando? Toda terça-feira, 8h02. 8h02, mas porque tem algum significado esse 8h02? Para chamar um pouquinho de Não. atenção. Uhum. É uma estratégia Eu já de marketing resolvi. também. Ó, vou pensar nisso. O meu tá 8 horas redondo aqui, certinho. 8 horas em ponto, eu estou aqui. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Muito sucesso para você. Que você continue sendo esse exemplo para nós, mulheres, ainda mais que precisam se reinventar nesse momento tão difícil para todo o planeta. Tudo é possível. A Cláudia conseguiu, mesmo estando, né, você principalmente cuidando de carreiras artísticas e o meio artístico foi o que mais parou, se reinventar, criar coisas novas e se manter com a cabeça boa durante esse período que é difícil para todo mundo. Com certeza. Dani, muito obrigada pelo convite, adorei. Gente, todo mundo que está aqui, muito obrigada por terem vindo. Adoro fazer lives e receber. Tem sempre uma galera que está sempre me seguindo. Eu fico muito, 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 muito feliz mesmo. Mariana, Thaís, Silvana, Érica, Ana Paula. Uma galera que está sempre nas minhas lives também. Muito bom ter vocês aqui. E toda a tua audiência também, Dani. Muito, muito obrigada. Estou à disposição sempre que você precisar, tá? E sucesso pra gente, saúde, cuidem-se, usem máscara, álcool gel e só saiam se for muito necessário. Se não, fiquem em casa, a situação não está nada fácil no país inteiro. O Rio de Janeiro está com 95% dos leitos ocupados. A gente tem que pensar não só na Covid, se a gente tiver algum piripaque, não vai ter leito no hospital. Então, a situação é muito, muito séria. Tem muitos jovens hoje em dia morrendo, já crianças. Então,
A gente tem que se cuidar. Você falando do pessoal, tem umas mensagens aqui, eu vou ler aqui rapidinho. A Doriane disse o seguinte: Cláudia é uma pessoa especial para quem conhece ela, mesmo que seja por pouco tempo. Tem algumas mensagens aqui lindas, Obrigada, Doriane. várias pessoas, a Ana Paula Crispim, da Márcia, nossa, deu uma travada aqui, a Márcia Zotes, adoro, todo mundo aqui dizendo que adorou, parabéns pela live, Cláudia Maria de Fátima Pinto, live ótima, Alessandra, todo mundo aqui, parabéns, foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente espera que a gente em breve possa realmente voltar a trabalhar, não é? Muito sucesso para você, para todo o seu... Aliás, e quem é casting novo e quer, de repente, trabalhar com a Cláudia? É possível ou não é possível? Porque rolou essa pergunta lá no meu Instagram, no Story. Nesse momento, eu não estou pegando novos talentos, porque como o mercado está muito instável, eu me comprometer de fazer uma gestão de carreira onde eu não tenho muito para quem vender esses talentos, eu acho um pouco inconsequência, entendeu? Então, nesse momento, eu estou preferindo não assumir novos compromissos, porque cada talento novo demanda de alguns meses de um trabalho muito profundo para colocar a pessoa no mercado, enfim, é um pouco delicado. Mas, assim, qualquer pessoa que tem interesse, me procura pelo direct, vamos conversar. Mesmo eu não podendo atender 100%, eu estou sempre aberta para ajudar, dar dica, dar informações. Esperar acabar a pandemia para a gente voltar com tudo. Cláudia, muito obrigada, foi um prazer. Amei seu livro. Obrigada, Dani. Estou aguardando ansiosa o próximo. E o próximo encontro para a gente falar do próximo livro, com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Você vai deixar a live salva? Vou deixar. Então tá, muito obrigada. Vou te marcar aqui. Tá bom? Obrigada a você. Beijo. Boa noite, um beijão. Boa noite, tchau. Bom, é isso. Semana que vem eu estou de volta, na sexta-feira, com a Dani Petrucci, a nossa bruxinha, parceira aqui, para fechar essa agenda do mês das mulheres. Olha, vocês vão amar a pauta da sexta-feira que vem. Um beijo e até o próximo Dani.